Olá, queridos irmãos e irmãs, seguidores, amigos. Estamos vivendo tempos de revelações e trago até vocês mais uma pequena peça de um puzzle chamado Verdade. E vocês, seguindo este canal, vão montando o vosso puzzle. Vídeo após vídeo, vamos fazendo revelações para que todos vocês possam construir o vosso puzzle. O puzzle da verdade, volto a repetir. A humanidade tem vivido mergulhada num inferno, aqui neste belo planeta, um inferno de crimes e de mentiras. E nos contaram histórias como se fossem verdadeiras, e durante séculos, milénios talvez, a humanidade tem seguido como sendo verdade. Como acabamos de passar uma época em que se chama Páscoa, e começo por dizer que é uma data absolutamente falsa, hoje eu vou falar sobre essa Páscoa e sobre a falsa salvação. O que a Igreja diz é que Jesus, com o seu sacrifício de sangue, teria pago o resgate, ou seja, todas as dívidas da humanidade. A Igreja também diz que, devido à sua morte sacrificial, cada pessoa na Terra passou a ter a oportunidade de aceitar esse, entre aspas, dom de expiação e ser perdoada por Deus. A Igreja também diz que sem a sua morte, ou seja, sem a morte de Jesus, a lei de Deus, esse Deus da Bíblia, ainda precisaria ser satisfeita através da nossa própria morte. Bem, isto é um conceito primitivo do tempo em que esse Deus que se fala na Bíblia exigia o sacrifício de animais. Na própria Bíblia, em Levítico 17, 11 e em Hebreus 9, 22, constata-se que Deus, esse Deus da Bíblia, eu volto a repetir, na sua enorme bondade, entre aspas, deu às pessoas a possibilidade de sacrificarem animais sem defeito para obterem assim o perdão dos seus pecados. Portanto, esse Deus permitiu que se matassem e que se sacrificassem inocentes para salvar pecadores. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, carregando o sangue do sacrifício e assim obter expiação pelo povo. Queridos irmãos e irmãs, isto é o que a Igreja diz, que através do derramamento do sangue de um inocente, a dívida do pecado poderia ser paga. Queridos irmãos, revelações. Continuando. No entanto, o sangue dos animais não poderia tirar a causa raiz do problema, que é o pecado na natureza humana. Após os seus pecados terem sido perdoados, após cada sacrifício, ou seja, cada assassinato, as pessoas continuavam pecando, o que significa que elas tinham que voltar a sacrificar constantemente, ano após ano, animais e mais animais. E nem mesmo o sumo sacerdote poderia ajudar os humanos, porque ele mesmo também era um pecador. E o sacrifício era tanto para ele mesmo como para o povo. Queridos irmãos e irmãs,
tudo isto que a igreja diz, escreveu e nos fez acreditar, por favor, pensem, sintam. Isto não vos parece muito macabro e criminoso? Ainda segundo a igreja, Deus, esse Deus bíblico, odiava esta situação e queria ter comunhão com as pessoas e salvá-las. Portanto, esse Deus sentia-se incapaz de resolver o problema da sua criação defeituosa. E Deus teria, entre aspas, procurado alguém que pudesse tirar as pessoas desse círculo vicioso do pecado e do perdão, mas não conseguiu encontrar alguém realmente puro e sem defeito. Estranho, queridos irmãos e irmãs. Vocês não acham? Não sentem isto tudo muito estranho? Nunca pararam realmente para refletir, pensar sobre isto? Estranho, não acham? Muito estranho, porque Deus nem sequer deveria ter necessidade de procurar, pois Deus, o verdadeiro Deus, sendo onisciente, já deveria saber que não existia ninguém puro. Assim, Deus, segundo diz a igreja, enviou o seu próprio Filho para realizar este grande sacrifício pela humanidade para a salvar. Queridos irmãos e irmãs, amigos, seguidores, como já deu para perceber, e se não deu para perceber, escutem este vídeo quantas vezes forem necessárias. E para você que já estudou a Bíblia e aceitou tudo isto e segue tudo isto, espero que já tenha dado para perceber. Esta história é um tanto ou quanto infantil, sem lógica e muito macabra. Como Deus criou uma humanidade imperfeita, que necessitava de constantes assassinatos de pobres e animais indefesos para redimir os pecados humanos, e como não conseguiu encontrar entre os humanos ninguém que estivesse à altura de dar a sua vida, de se sacrificar pelo resto da humanidade, esse Deus, que está escrito na Bíblia, teve que colocar na terra o seu próprio Filho. Por favor, percebam que isto é extremamente macabro. Todos os sacrifícios de sangue são macabros, primitivos, animalescos. Ninguém, nem nada, deve ser sacrificado para salvar os demais. Sangue derramado não salva ninguém. E se Jesus tivesse tido sucesso no seu sacrifício, então, como justificar que a humanidade se tenha corrompido cada vez mais e chegado ao ponto a que chegou? Já parou para pensar nisto? Então, o que falhou? Quem falhou? Foi Deus que falhou? Ou foi Jesus que falhou? Ou foram ambos que falharam? Queridos irmãos e irmãs, estamos em tempo de revelações, em tempos de saber a verdade, esquecer o passado e construir uma nova terra baseada nas leis divinas e na verdade. E eu pergunto a vocês, será que o sacrifício de Jesus afinal não serviu para nada? Que foi um sacrifício absolutamente inútil? Irmãos, os conceitos, 99,9% de todos os conceitos, principalmente os conceitos da igreja, terão que ser completamente reformulados, porque a igreja baseia-se em princípios primitivos, ilógicos e macabros.
E foram esses princípios primitivos, ilógicos, sem lógica e macabros que deram origem ao satanismo. E estes conceitos da Igreja fizeram a humanidade viver neste inferno satânico até aos dias, podemos dizer, atuais. Portanto, está na hora de acordar. Reflitam sobre isto e comecem a mudar os seus conceitos, a sua maneira de pensar e deixar o passado para trás, um passado de mentiras, de crimes, um passado primitivo. Gratidão e namastê.